Oi, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Roberta Cirne e eu estou trazendo para vocês mais uma história de assombrações de Recife e Pernambuco. Hoje a gente vai ver uma história do livro de Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho. Como eu digo, é importante, mas não é a base primordial do meu trabalho. Eu tenho outros livros de base, de pesquisa, de usos e costumes e de história de Recife. E eu gosto muito de trabalhar Gilberto Freire no quesito de assombrações, porque ele tem um livro específico. Mas na parte de história, na parte de usos e costumes, de dialetos e de todo esse tipo de representação que eu uso na base dos meus quadrinhos, eu trabalho Mário Sete, eu trabalho Vanildo Bezerra Cavalcante, trabalho Marieta Borges, também trabalho com esse daqui, deixa eu mostrar para vocês, do Orlando Paraim, que era um médico, tá? Traços do Recife de ontem e hoje, entre tantos outros que eu gosto muito de adquirir. Eu dou a preferência a adquirir o livro, né? Eu tenho algumas xerox de alguns materiais raros na época que eu fui obrigada a tirar xerox, estava no setor raro da biblioteca e eu não podia mexer, né? Então, alguns são xerox, mas a grande maioria eu adquiro o livro porque eu acho importante ter o livro físico, né? Então, esse aqui vocês podem encontrar facilmente nas livrarias e nos sebos virtuais. Tá, gente? Então, hoje eu vou ler de Gilberto Freire, O Barão de Escada num lençol manchado de sangue, que é uma história, né? O Barão de Escada, Escada é uma cidade da região de Pernambuco, e eu vou ler sobre essa história e depois eu vou contar uma lenda minha mesmo, da minha família. Tá certo? Fiquem aí. Eu vou começar agora a ler O Barão de Escada no lençol manchado de sangue, nas palavras de Gilberto Freire. Estava uma senhora de família pernambucana no interior do estado em visita a parentes do Recife. Feitas compras nas lojas do centro, foi a Sinhá descansar tranquilamente, sossegada de seu, numa das cadeiras de balanço da casa, depois de desoprimida do espartilho que lhe apertava o busto e das botinas de duraque que lhe apertavam os pés pequenos para torná-los ainda menores. O corpo, à vontade na matinê solta, e os pés ainda mais à vontade nos chinelos moles. Isso aconteceu no fim do século passado, século XIX, tá, gente? Que ninguém sabe ao certo, nem na Europa, nem no Brasil, quando acabou. O Kaiser é que, aconselhado de certo pelos doutores das universidades alemães, não teve dúvida em considerar o 1º de janeiro de 1900 o começo do novo século. E assim foi ele principalmente comemorado na Europa e no Brasil. Eu vou parar um pouquinho só para explicar, gente. Ele está falando aqui que nessa época, né, houve uma dissidência de se o século XX iria começar em 1º de janeiro de 1900 ou se ele iria começar em 1º de janeiro de 1901. E aí teve essa dissidência. Alguns aceitavam com uma data de 1901 e outros com uma data de 1900. Essa dúvida que o pessoal teve, como eu posso explicar? Hoje em dia a gente usa, né? A gente usa por exemplo, o século XXI começou em 2001, né? E não em 2000. Então a gente usa a segunda opção de contagem de século a partir do primeiro número, do 1, né? Vamos continuar. Não era aquela sinhá do fim do século XIX, com uma baronesa de L, apreciadora de um charutinho forte. Nem como mulher do conselheiro J, ou a ilustre Albuquerque, esposa do doutor C, de um bom cigarro de palha, ainda mais forte que os charutos de qualidade, fumado pelos homens. Não fumava ela nos seus vagares ou nos seus ósseos. Estava simplesmente repousando na cadeira de balanço, sem fumar, nem ler, nem cochilar, sem ninar menino, nem rezar o texto no rosário de madrepérola, sem que alguma mucama lhe desse cafunés, simplesmente repousando. De repente deu um grito que assustou a casa inteira, um grito de terror tão grande que até na rua se ouviu a voz da sinhá ilustre.
Acudiram os parentes, cada qual mais aflito ou assustado. Vieram com suas mãos macias de enfermeiras, de doceiras e catadoras de piolho, nos vastos cabelos soltos das senhoras nobres, as mucamas da casa. Mandou-se chamar o médico da família, pois a boa sinhá desmaiara. Que viesse a toda pressa no seu carro de cavalo, no seu ligeiro cabriolé inglês, que aos olhos da gente da época parecia voar e não apenas rodar pelas ruas de Recife. Não tardou, porém, a explicação. A dona acabara de aparecer a figura do tio Barão, envolvida num lençol largo, branco, todo manchado de sangue. Horas depois chegavam ao Recife as notícias de Vitória. Tiroteio na igreja durante as eleições. Conflito sangrento. O Barão de Escada fora assassinado. Ou seja, ela teve uma visão da morte do tio dela, né? Ela apareceu para ela enrolado num lençol de sangue, uma figura meio shakespeariano, um negócio meio assustador assim. E ele apareceu coberto de sangue para ela e ela não sabia que ele tinha morrido. E pouco depois chegou a notícia. Essa história é legal porque ela me lembra justamente a história da minha família, que também tem a ver com essas visagens, né, que você tinha com distância. Eu tive uma pessoa que trabalhou com a minha avó, que ela era assistente da minha avó e tomava conta da minha avó e morava com minha avó, que ela passou um tempo, até que minha avó faleceu, ela veio morar com a gente na nossa casa, porque ela não tinha realmente para onde ir. Ela veio morar com a gente, se tornou agregada da minha mãe, e minha mãe pagava ela como serviços domésticos, e ela morava lá e recebia alimentação e tudo, porque era tipo que ela não tinha família mais. E ela contou para mim uma vez que o filho dela, ela tinha visto o filho dela, tinha saído de casa, ela se despediu dele no ônibus, ele entrou no ônibus, e aí ela voltou para casa. Quando ela voltou para casa, ela chegou lá e encontrou o filho dela lá em casa. Aí ela, ué, você tá aqui e tudo? Ele olhou para ela, saiu e foi para outro ambiente da casa. E ela chegou nesse ambiente e não encontrou nada, não tinha nada no quarto para onde ele tinha entrado. Aí ela ficou sem entender direito, pouco depois avisaram que o filho dela tinha morrido dentro do ônibus. Ou seja, ela foi avisada pelo próprio filho, o filho foi se despedir dela, né? Isso aí é um tipo de lenda urbana que é meio comum. A lenda que eu vou falar da minha família, que é bem interessante, é que aconteceu com meu avô. O meu avô, ele morava ali na Avenida Rosa e Silva. O nome dele era Pedro Cirne e ele era filho de Adolfo Cirne, o que dá o nome à praça da Faculdade de Direito. Meu bisavô foi reitor da Faculdade de Direito do Recife e o meu avô, ele era advogado, né? Ele era também advogado. Então, a minha família tem esse histórico de advocacia, né? Eu tentei entrar em direito, em advocacia, mas para mim não deu muito certo, porque eu não gostei do ambiente, né? Eu sou mais artista do que advogada. Não ia ser muito legal para mim me tornar advogada, não fazia sentido. Então, eu saí de direito, eu prestei o vestibular na época para a federal, passei em direito na federal, mas eu tranquei e fiz outro vestibular para artes plásticas. E assim, meu pai e minha mãe nunca me perdoaram, né? Porque eu troquei direito por artes plásticas, mas eu fui seguir meu coração, né? Acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Então, meu avô, ele era advogado e morava na Avenida Rosa e Silva. Ele tinha uma casa lá. Essa casa, apareceram várias coisas nela, inclusive, que eu posso contar depois, mas a história que tem a ver com essa história do Barão de Escada é justamente, meu avô estava em casa, tinha uma biblioteca, ele estava lendo, sentado na biblioteca, e aí, de repente, ele escutou um barulho na biblioteca, foi um livro que caiu no chão. Pá! Caiu o livro, meu avô se levantou, foi lá, pegou o livro e abriu o livro, olhou, e aí tinha uma dedicatória no livro, né? Para tio Pedro não lembro o nome da pessoa, mas era um sobrinho dele que morava no interior. Aí ele olhou assim, pensou na pessoa que mandou o livro para ele, e isso foi, me contaram assim, né? E aí ele olhou para o relógio que tinha, viu a hora que era, e ele guardou o livro de novo na prateleira e voltou para continuar a ler e fazer as coisas que ele estava fazendo, né? E pouco tempo depois, alguns dias depois, ele recebeu a notícia que o sobrinho dele tinha falecido naquele dia e exatamente aquela hora que o livro caiu ao chão, né? Então isso
é uma coisa assim que tem a ver, que as pessoas recebem esse tipo de aviso. Eu mesma já passei por um tipo de aviso desse quando a minha mãe faleceu. Eu estava trabalhando de madrugada em casa e eu estava assistindo um filme chamado O Amor Além da Vida, que era um filme com Robin Williams sobre reencarnação, sobre o mundo espiritual, essas coisas. E eu lembro que eu parei, teve uma hora que eu parei e eu olhei para a tela do vídeo da TV e vi o filme passando, né? Eu estava desenhando, eu não estava conseguindo dormir. E aí eu vi esse vídeo e eu marquei a hora que era 3h15. Eu tive aquela sensação estranha, né? Aquele estranhamento. Eram 3h15 da manhã. E aí também, de algum tempo depois eu vim dormir, né? E no outro dia eu descobri que minha mãe havia falecido exatamente naquela hora, na hora que estava passando o filme e na hora em que eu olhei para o relógio, né? Que eu tive essa sensação estranha. Que era como se. Eu não sei explicar direito, era como se fosse assim, um se liga, um acorda, um perceba alguma coisa, entendeu? Não dá para explicar a sensação que foi, mas foi uma coisa que eu tive muito forte e que aconteceu exatamente na hora que minha mãe faleceu. E é isso, assim, esse tipo de visagem, esse tipo de premonição da morte de pessoas, de entes queridos, acontecem, acho que com uma certa regularidade. Se vocês tiverem alguma história, podem contar para mim, contem no privado, no chat privado do Instagram, ou então falem na postagem do Facebook, ou mesmo no YouTube. Eu estou upando esse vídeo em várias plataformas diferentes para poder atingir vários públicos. Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, fiquem bem, protejam-se e até a próxima.